pessoal, iniciamos agora a nossa segunda unidade, que nós vamos trabalhar com a escola constituída como instituição e organização. Na verdade, existe uma sequência do que nós já havíamos falado. Na aula anterior, nós estávamos falando sobre a função social da escola a partir da Constituição de 1988. Apresentamos o artigo 206, todos os princípios com relação à educação. E aí, para que os princípios se efetivem na prática, o que nós precisamos? Porque vocês viram lá, os princípios têm escola gratuita para todos. E aí, essa escola gratuita, essa frequência à escola, professores qualificados e essa organização escolar dentro daqueles princípios da gestão democrática, uma escola com qualidade. Para que os princípios se efetivem, então, na prática, o que nós precisamos? O que vocês acham que nós precisamos? Pensam sobre isso, né? Então, antes de nós buscarmos essa resposta, porque essa resposta nós vamos buscar ao longo da nossa vida, nas nossas práticas, na nossa ação efetiva dentro da sociedade, não vai ser com apatia ou distanciamento que nós vamos construir uma sociedade com a qual nós estejamos plenamente satisfeitos e que todos os nossos direitos e deveres estejam igualados, ou que nós não tenhamos só deveres, mais do que direitos. Então, essa é uma pergunta que eu peço que vocês guardem. O que precisamos para que todos esses princípios contidos na Constituição Federal se efetivem? Primeiro, vamos entender que as instituições sociais existem para realizar objetivos. Isso é importante que a gente tenha claro. E os objetivos da instituição escolar contemplam a aprendizagem escolar, a formação da cidadania e a de valores e atitudes. O sistema de organização e de gestão da escola é o conjunto de ações, recursos, meios e procedimentos que propiciam as condições para alcançar esses objetivos. Então, quando a gente vai se ocupar dentro de um curso de formação de professor, num curso de pedagogia com gestão da educação escolar, nós estamos, na verdade, da educação básica, nós estamos, na verdade, pensando em como esse sistema e como essa organização poderá contribuir para nós alcançarmos nossos objetivos, que é o quê? Uma educação de qualidade, uma formação para a cidadania, para que a gente reforce valores e atitudes numa perspectiva emancipatória. Então, a gestão da escola que você atua, ou que você vai ser o gestor, ou que você atua como professor, ou como aluno, ou como pai de aluno, ela está atendendo, ela está trabalhando, está visando alcançar esses objetivos? São questões. Outra questão também que eu acho importante frisar é que nós precisamos resgatar a preocupação, a maior participação. Essa participação é algo importante para a gente, para que essas respostas aconteçam. Então, como é que a gente pode então entender essa relação entre escola, sociedade, sistema educacional e sujeitos? Como é que essas coisas acontecem? Como é que se dá essa relação da escola com a sociedade para que a gente consiga atender esses objetivos? Como é que acontece a relação do sistema educacional e os sujeitos que estão envolvidos nessa escola? Então, a gente diz que tem um poder instituinte e um poder instituído. E o que é essa dimensão instituída da escola? O que é a dimensão instituída da escola? São as normas, os sistemas de valores, uma forma de organizar e fazer acontecer a educação, crenças, convicções sobre o que a instituição é ou deve ser. Então, quando você para pensar na escola pública, uma escola de massa, que tem como princípio constitucional qualidade, gestão democrática, atender a todos de forma respeitando a pluralidade de ideias, uma escola inclusiva. Como é que essas normas, esses valores, essas formas, elas acontecem? Quando a gente pensa em normas e sistemas de valores, nós estamos pensando na dimensão instituída da escola. E
E de outro lado, que não é excludente, mas elas acontecem junto, a dimensão instituinte. O que é a dimensão instituinte? É o movimento, é a vida, são as pessoas, são os grupos na instituição, bem como a capacidade de alterar elementos da dimensão instituída. Então, é o espaço de autonomia relativa. Há o quê? Uma interdependência desses dois componentes institucionais. Então, na medida em que a dimensão instituinte, em que o movimento, as pessoas e os grupos e as instituições acham que não tem absolutamente nada a ver com as normas, nem com os sistemas de valores, nem com a forma como a instituição está organizada, há um desequilíbrio. Então, no momento em que se vocês escutam alguém dizer assim, eu não gosto de política, eu não gosto de me meter, eu não participo de reunião, eu vou para a reunião, eu fico calada, eu não dou palpite, ou seja, essa possibilidade de, através da dimensão instituinte, você fazer um movimento de mudança das normas, desse sistema, você está negando a sua possibilidade de intervir nos rumos da escola. Então, toda postura de não comprometimento, de não participação, de alguma forma, há um desequilíbrio nessas duas relações e essa dimensão instituída e instituinte, elas ficam em desequilíbrio e as pessoas não atuam efetivamente em prol das possíveis mudanças. Porque as mudanças e para que os princípios que estão previstos de fato, eles aconteçam, precisa também de um movimento e da participação dos grupos que fazem parte da instituição, fazendo valer o seu espaço de autonomia relativa, né? Então, a escola e os seus sujeitos, como instituidores de meso e micropolíticas. Então, por isso que eu disse anteriormente que essa participação, essa presença do sujeito na escola, intervindo na gestão, inclusive, porque não está dito lá na Constituição que a gestão é democrática, que ela é participativa, que a gestão democrática espera-se de um gestor democrático que ele inclua nas decisões que acontecem dentro do espaço micropolítico da instituição escolar, ele possa intervir dentro do seu espaço de autonomia. Quem são os sujeitos que fazem parte da escola, que podem atuar junto a esse gestor? São professores, são os alunos, são os pais de alunos, são todos os funcionários que trabalham dentro da escola. Então, são esses sujeitos que são instituidores da mesa e da micropolítica. Por quê? Porque como a dimensão instituinte, ela é interdependente com a dimensão instituída, no momento em que você faz um movimento de participação, de interação, você pode alterar as normas, você pode alterar os valores. Então, essa é porque são o quê? São organizações, a organização são pessoas em interação social. Então, é a partir da capacidade instituinte que a escola produzem ações de resistência à força jurídico-normativa instituída. Então, pelo exercício político da autonomia, produzindo processos micropolíticos. Então, isso é importante que a gente, numa disciplina que vai trabalhar gestão da educação básica, que fique claro que se está colocado na Constituição que a gestão é democrática e se a gestão é uma gestão democrática e a escola ela é composta de sujeitos e que esses sujeitos são instituidores do espaço meso e micropolítico, as dimensões instituídas elas vão sendo alteradas a partir das resistências produzidas pela essa capacidade instituinte. Que a capacidade instituinte são os movimentos, são os grupos, são as pessoas. E esses espaços de autonomia, né, de exercício político da autonomia, produzem processos micropolíticos, que esses processos micropolíticos alteram os espaços macropolíticos. Então,
quando eu escuto, especialmente um professor formador, um professor da educação básica dizendo: eu vou para a reunião, eu não dou palpite, eu não participo, eu não gosto de política, eu fico muito preocupada, porque a política, ela não é só uma política partidária. A política não é você defender partido A ou partido B. A política é essa compreensão de ações de resistência, de ações de participação. Essa força do sujeito atuando nos espaços das dimensões instituintes, ela muda essa dimensão instituída. Então, esse fator humano e seus valores, os seus conhecimentos, hábitos, crenças e preferências, provocam o quê? Provocam conflitos. E são os conflitos que são inerentes à própria lógica de organização da sociedade que fazem o movimento da mudança. Então, no momento que eu não participo, no momento que eu acho que só cabe ao gestor da escola resolver todos os problemas, já que ele assumiu ser gestor, ele que resolva tudo. Nós estamos delegando para uma única pessoa algo que deveria ser democrático e participativo. Quer dizer, todos nós, enquanto sujeitos instituidores das ações, temos que fazer e compreender que a gestão democrática necessita desta participação, dessa resistência para alterar e produzir novos processos micropolíticos. E que não podemos fugir do eventual conflito, porque sem o conflito não existe mudança. E o conflito, quando eu digo, não é um conflito de você brigar, ofender, caluniar. É conflito de ideias, conflito de interesses, mas que nós precisamos da certeza de que isso faz parte do processo de construção humana. E a instituição social, escola, ela é um espaço de sujeitos instituidores, um espaço de construção social, porque a escola tem uma função social. E, como a gente já viu, e vocês devem reler o texto que vai estar disponível como leitura complementar, vocês devem ler o livro que eu estou sugerindo, Maquinaria Escolar, assim como o texto do Luiz Dourado, ambos vão estar no nosso ambiente para leitura, porque não adianta vocês acharem que política, eu não tenho nada a ver com isso, porque nós temos. No momento que eu tomo a decisão de não participar, eu tomei uma decisão política de não participar, mas não deixou de ser uma decisão política, porque a minha não participação fará com que os caminhos vá para onde eventualmente eu não gostaria que fosse. E aí entra a minha primeira aula, que eu digo a importância dessa fundamentação teórica para a gente compreender qual é a função social da escola nesse modelo de sociedade que nós estamos hoje inseridos, que é a sociedade capitalista, que tem determinadas características que a marcam e a determinam, como nós vimos também na aula anterior, que é a produção, o meio de produção ser de privado, que o conhecimento do trabalhador, ele é um conhecimento que é dado em doses homeopáticas, porque a ciência é um fator de produção. Ou seja, é um modelo de sociedade excludente, é um modelo de sociedade desigual e que nós, para buscarmos uma sociedade emancipada, com mais igualdade, mais igualitária, menos excludente, nós precisamos ter posturas de resistência. E essas posturas de resistência, elas se dão nos espaços institucionais. E nós precisamos compreender que esses espaços, na escola, ele pode se dar através do atendimento à nossa própria Constituição, que é atuar dentro de defender e exigir que a gestão seja democrático-participativa, porque isso é um princípio constitucional. E uma gestão democrática e participativa
necessita de sujeitos instituidores, que compreendam que existe uma dimensão instituída, que são as normas e os valores, mas que essa dimensão instituinte, que são os movimentos e os grupos, precisam conhecer para que haja mudança nessa dimensão instituída. Então, essa força de mudança jurídico-normativa, ela vem a partir dessa resistência, dessa participação. Então, o importante é que isso fique claro. E quais são, então, as estratégias micropolíticas que a gente vê, às vezes, acontecendo para que a gente seja impedido de fazer essas nossas resistências e terminam, muitas vezes, desanimando. Algumas pessoas falam, eu não participo não, tem muita manipulação, tem muita coligação, eu não vou. Por quê? São estratégias micropolíticas de quem quer permanecer no poder com as suas verdades. E se você tem uma perspectiva que você veio de uma formação, que a UNIR está preparando vocês, como eu já falei anteriormente, dentro do projeto político do curso, está colocado no projeto pedagógico do curso, que a formação é para uma perspectiva emancipatória, inclusiva, para que a gente trabalhe nessa perspectiva do pluralismo de ideias, de uma participação, democracia e etc., nós, então, estamos formando e esperando que vocês todos trabalhem nessa perspectiva emancipatória. Sendo assim, vai haver, ou pode haver, o que vocês venham a encontrar no caminho, outros que não desejem isso, que o projeto de instituição escolar seja meramente eleitoreiro, para um projeto unicamente um projeto de poder individual, pessoal. Então, pode acontecer de vocês terem que se deparar com isso. Então, tem que entender que isso são estratégias micropolíticas. E como estratégia micropolítica, você tem que saber identificar e saber como atuar dentro dessas estratégias para que a sua forma de enxergar qual é o papel e a função social da escola seja de fato tenha sucesso, vamos dizer assim, porque como eu estou dizendo a vocês, eu estou aqui representando de uma certa forma uma instituição, que é a UNIR, que fez um projeto político, um projeto pedagógico do seu curso, defendendo essa gestão democrática, que nada mais é do que uma gestão democrática que está preconizada na própria Constituição. Então, quais seriam essas estratégias micropolíticas? Manipulação da linguagem, negociações, restrições, determinação de regras, coligações, obstaculização. Então, essas estratégias micropolíticas, elas acontecem. E nós temos que saber em que momento aquela manipulação da linguagem, ela pode nos prejudicar. Então, um exemplo que eu considero uma grande manipulação de linguagem. Na hora que alguém da área jurídica não deseja ser entendido. Então, eles usam palavras que não são do nosso vocabulário normal, que faz com que as pessoas não entendam exatamente. Então, a manipulação da linguagem, ela acontece nessa sociedade que nós vivemos, nesse modelo de sociedade que nós vivemos. Ela, às vezes, também, as pessoas não dizem exatamente o que elas gostariam de dizer. Então, essas são estratégias. Negociações, quer dizer, olha, eu vou fazer o seguinte, você está querendo ser liberada? Tá, eu posso até te dar essa liberação, mas desde que você me faça uma outra, ou algo positivo. Eu posso liberar vocês num sábado, vamos dizer, mas em compensação, vocês durante 3 semanas vão ficar aqui até 10 horas da noite. Eu estou dando exemplos hipotéticos, mas só para vocês entenderem que as negociações, as restrições, as regras, as coligações, essas questões, elas são estratégias micropolíticas que a gente se depara diariamente. Então, mesmo que eventualmente vocês achem que eu não gosto de política, mas no momento que você aceita a intimidação, no momento que você aceita o favoritismo, aceita a exclusão,
aceita a concentração e divulgação de informação, quando você aceita o não esclarecimento de um processo, você também está fazendo parte de uma estratégia micropolítica que está acontecendo ao seu lado, dentro da sua escola, porque a gente está tratando aqui da escola, isso acontece muito em escolas, e eu já vi vários, eu estou agora atuando na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu fui dar essa mesma disciplina no interior, e uma professora falou que ela, como ela estava questionando uma determinada ordem da gestora, ela foi intimidada e foi dito a ela de forma velada que ela iria, então, para um interior, mais interior, distante da casa dela, distante da família. Então, essas coisas acontecem. E outra, nesse mesmo momento, é porque como nós aqui não vamos ter essa possibilidade de vocês estarem no mesmo momento, né, falando, mas vocês podem colocar exemplos no fórum de interação. Isso, justamente o fórum de interação permanente que nós vamos ter, ele é um fórum de interação para tirar dúvidas, para vocês colocarem depoimentos, porque essas estratégias, elas acontecem. Então, esse favoritismo, o cara a pessoa, a professora é filha de um deputado federal, então, como ela é filha do deputado federal, ela tem algum favoritismo. Então, as coisas, elas acontecem no nosso dia a dia. Então, o que é importante que a gente perceba, e aí eu termino essa aula nesse momento, para a gente, essa unidade, fechando essa unidade ainda nessa mesma videoaula 2. Essa unidade, para que fique claro que, repetindo, os espaços de atuação do professor, do aluno, do pai e do gestor, para atender esses princípios que estão preconizados na Constituição, para que isso aconteça, a participação, o sujeito instituidor, ele tem que estar atuando nesses espaços e compreendendo que a política, ela não é somente atrelada à política partidária. A política é a sua ação enquanto sujeito nesse espaço de atuação na sociedade. Tá? Agora, fechado isso, qualquer dúvida, vocês coloquem no fórum, como eu já falei.